Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar de Guerra Fria. Guerra Fria é aquele conflito político, ideológico e militar que envolveu aí as duas grandes potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, no pós-Segunda Guerra Mundial, que foi aí de 1945 até o início da década de 1990. Vamos ver aí os principais acontecimentos desse período, os conflitos que estavam envolvidos, os momentos de tensão aí no cenário político mundial e como que ele iniciou e como que ele finalizou. E se é que finalizou, né? Vamos lá? E antes, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui e ativa as notificações. Seja o primeiro aí a saber das nossas novas postagens. Curte esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, que só assim nosso canal vai crescer. Beleza? Vamos lá então. Gente, fim da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, na Conferência de São Francisco, logo aí mesmo em 1945, eles criaram a ONU, que era com o objetivo ali de integrar e manter a paz mundial, de ajudar ali todas as nações do mundo, todos os países membros, para acabar com a fome, impedir que outra guerra mundial acontecesse. Esse era o objetivo da ONU. E para isso, a ONU ela teve ali vários braços, que cada braço desse, cada secretaria, cada parte dessa da ONU iria apoiar e auxiliar ali em uma determinada área. Por exemplo, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que serviria para dar uma ajuda financeira, um apoio financeiro aos países que estavam ali em crise. Tínhamos a FAO, que era a Organização da Agricultura e Alimentação, para fomentar estratégias e possibilidades de melhorar a alimentação em todo o mundo. Tínhamos também o UNICEF, que cuidaria especificamente ali das crianças. O BIRD, que era o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, voltado principalmente ali para a Europa, que havia sido destruída pela Segunda Guerra Mundial. Tínhamos também a OIT, que era a Organização Internacional do Trabalho, que até hoje ela fiscaliza as condições de trabalho aí no mundo inteiro, e a Unesco, que era a Organização para a Educação, Ciência e Cultura aí no mundo inteiro. Então a ONU ela estava dividida e está dividida em todas essas partes, cada uma responsável por uma área aí no mundo, né, atuando aí nos países membros da ONU. Falando um pouquinho sobre uma das partes mais importantes da ONU, uma das que mais chamam a atenção aí no mundo, que é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU ele é formado aí por 15 membros. 5 que são membros permanentes e os outros 10 são membros temporários, que têm mandatos aí de 2 anos, podendo ser reeleitos, né? Nós temos aí os 5 membros permanentes, que são França, Reino Unido, Inglaterra, China e União Soviética. A União Soviética, quando saiu do cenário, ficou aí a Rússia, fazendo parte aí do Conselho de Segurança. Esses 5 membros permanentes são os que realmente tomam as decisões aí do Conselho de Segurança, porque eles têm o poder de veto. Significa que qualquer ação do Conselho de Segurança, mesmo que tenha sido apoiada por 14 dos seus membros, se um desses 5 não concordar, aquilo oficialmente não pode acontecer. Que isso significa aí que ele tem o poder de veto, ok? Os outros 10 membros são formados aí por países representantes de todos os continentes do planeta, tem mandatos ali de 2 anos. O Brasil, junto com o Japão, é um dos países que mais esteve ali de forma temporária no Conselho de Segurança. O Brasil ele quer um assento permanente no Conselho de Segurança já há muito tempo, mas é algo difícil de acontecer. As 5 grandes potências não abrem mão aí desse poder de veto, que é o mais importante deles. Os outros 10 países, os membros temporários, eles têm poder de voto, mas eles não têm poder de veto. Em 1945, finaliza ali a Segunda Guerra Mundial e se inicia ali um período que ficou conhecido no mundo como o período da Guerra Fria. Mas como a Guerra Fria? Guerra é sempre quente, né? Sempre envolvendo aí armas de fogo, sempre envolvendo muito fogo. Mas essa guerra, gente, ela foi chamada de Guerra Fria porque as duas grandes potências, elas não se enfrentavam diretamente. Existiam ameaças, existia um uso aí de pequenos conflitos para que elas demonstrassem ali a sua força, mas nunca se enfrentaram diretamente. Essa Guerra Fria, ela já iniciou ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o primeiro ato que a gente considera como o ato da Guerra Fria foram as bombas atômicas lançadas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos. A guerra já estava no fim, já não tinha necessidade mais dos Estados Unidos lançarem aquelas bombas
para que a guerra finalizasse. No entanto, uma arma que ainda não era conhecida, que ainda não havia sido usada, que ninguém no mundo conhecia, era necessário que Estados Unidos já mostrasse, a partir do momento do lançamento daquela bomba e da destruição que elas provocaram, né? Só no momento ali das explosões foram em torno de 170 mil pessoas que morreram. Então já foi uma demonstração para o mundo do poderio militar dos Estados Unidos e uma demonstração ali para a União Soviética. Ó, União Soviética, não te mete comigo não, porque o que eu fiz com o Japão eu faço com você. Eu tenho bomba atômica. E por outro lado, mostrando para os seus possíveis aliados. Olha, se vocês estiverem comigo, eu tenho condições de defendê-los. Esse período, ele foi um período conhecido como o período da bipolaridade mundial. Porque o mundo estava ali dividido em dois polos de poder. Ou você se aliava a um polo de poder que era o polo dos Estados Unidos, um polo capitalista, ou você se aliava ao bloco comunista, que era o bloco ali liderado pela União Soviética. Foi um período aí de várias disputas no mundo, onde tudo ali envolvia essa corrida entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem era o mais rápido, quem era o mais forte, quem era o mais potente, quem é que dominava o espaço, quem é que tinha as melhores armas, enfim. Todos os cenários políticos, militares e econômicos mundiais no período da Guerra Fria tinham envolvido ali ou Estados Unidos e União Soviética. E sempre que um estava de um lado, o outro já estava automaticamente do outro. Porque os dois sistemas político-econômicos, eles são antagônicos. Comunismo e capitalismo. Vamos ver agora quais as principais diferenças, né? Quais os principais pontos de cada um desses dois lados. O lado capitalista, gente, ele valorizava ali a riqueza individual, valorizava ali o individualismo, a democracia, o consumismo. Quanto mais você consome, quanto mais você compra, mais as indústrias lucram, mais dinheiro você ganha, mais trabalho você tem que realizar para conseguir mais dinheiro, para comprar mais. Então o sistema capitalista, ele incentiva aí o consumo. No sistema capitalista, as propriedades são individuais, são privadas. No sistema capitalista não existe padronização do preço. Quem define o preço é a livre concorrência, que a gente conhece aí como lei da oferta e da procura. Então, se tem muita gente comprando o produto, procurando aquele produto, o preço sobe. Se a oferta diminui, o preço sobe. Se a oferta aumenta, o preço reduz. Se a procura diminui, o preço também reduz. Então, no sistema capitalista funciona assim. Essas são as principais características. No sistema comunista, a gente tem o contrário. A gente não tem ali a valorização da riqueza individual. O importante no comunismo, é claro que a gente está falando aqui do comunismo ideal, aquele que nunca foi alcançado, mas enfim, a característica buscada pelo comunismo da União Soviética era essa, não de valorização da riqueza individual, mas valorizando ali o bem-estar coletivo. Os preços comandados, determinados sempre pelo governo. Os planos econômicos eram ali das economias sempre planificadas, onde definia o preço, definia quais produtos seriam priorizados, tanto na indústria quanto na agricultura. Todas as propriedades, todos os meios de produção pertenciam ali ao coletivismo, pertenciam ao Estado. A economia era planificada e o governo ali, o Estado, tudo era estatizado. O governo ali tomava conta de tudo, seja da propriedade, sejam das pessoas, sejam dos meios de produção, tudo era ali do governo e controlado pelo governo. Eu vou apresentar um mapa para vocês agora que mostra um pouquinho sobre como o mundo ficou dividido nesse período. É claro que tinha alguns países ali que insistiam em ser neutros. Aqueles que insistiam em ser neutros estavam em uma situação complicada. A gente tem ali um caso da Iugoslávia, que tentou ser neutro ali por algum momento, mas ficou ali naquele fogo cruzado sempre entre Estados Unidos e União Soviética. Olha esses dois blocos aqui. A gente tem esse mapa aqui, representado pela cor amarela e bege. A gente tem os países aliados dos Estados Unidos. A gente tem aí os países centrais e aqueles países que são aliados aí dos Estados Unidos. Por exemplo, Brasil, ele não fazia parte aí da OTAN, não era um aliado militar dos Estados Unidos, mas ele fazia parte aí dos aliados capitalistas dos Estados Unidos. Do outro lado, a gente tinha aí os países comunistas. Os países comunistas, aqueles aí aliados à União Soviética. Muitos desses compunham ali o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar comunista. Logo que a Segunda Guerra Mundial terminou, os quatro grandes vencedores, Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França, eles se uniram para determinar ali qual seria a área de influência de cada um deles ali na Europa Ocidental.
e também na Alemanha. A Alemanha foi o grande derrotado da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha foi dividida ali também entre esses 4 países. Foi definido ali, né, na Conferência de Alta qual seria a área de influência ali de cada um. E assim, a Alemanha ficou dividida em 4 partes. 3 partes capitalistas, comandadas ali por Estados Unidos, Inglaterra e França, e uma parte comunista, comandada pela União Soviética. No entanto, gente, a principal cidade da Alemanha, a capital Berlim, ficou do lado soviético. E é claro que os capitalistas não iriam aceitar. Propuseram então e impuseram a divisão também da capital. Então pegaram Berlim e também dividiram em 4 áreas de influência. Mas dessas áreas, 3 capitalistas e uma comunista. Berlim, então, dentro do sistema comunista, cercado por comunistas, já que ela estava na Alemanha Oriental, que era a Alemanha comunista, ela estava ali, Berlim Ocidental, como uma ilha capitalista cercada por comunistas. Pessoal, a gente precisa chamar a atenção para um detalhe aqui, que é sobre a divisão de Berlim. Berlim foi dividida ali na Conferência de Potsdam em 1949. E muitos confundem divisão de Berlim com construção do Muro de Berlim. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Berlim foi dividida ali entre as 4 potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial em 1949. O Muro de Berlim ele só foi construído em 1961, ou seja, 12 anos depois. Então, não tenham essa confusão aí. A Alemanha ela foi dividida ali em República Democrática da Alemanha, que era a Alemanha Oriental, e em República Federal da Alemanha, que era a Alemanha Ocidental. Inclusive, gente, chegaram a disputar até a Copa do Mundo, né? 2 Alemanhas disputando a Copa do Mundo. Mas o Muro de Berlim não foi construído em 1949. E como que foi construído, gente? Não foi de comum acordo, não. Berlim Ocidental era uma ilha capitalista cercada de comunista. Então, se Estados Unidos queria mostrar para o mundo que o capitalismo era o melhor, ali era o melhor lugar para ele mostrar. Então, gente, ele despejou rios de dinheiro dentro de Berlim Ocidental. Chegou um momento em que Berlim Ocidental estava muito melhor do que Berlim Oriental. E as pessoas começaram a migrar, começaram a sair de Berlim Oriental e vir para Berlim capitalista, para Berlim Ocidental. E isso estava demonstrando uma perda do sistema comunista. Estava demonstrando que o sistema capitalista ali era mais atrativo. Então, para que isso não ficasse evidente, os comunistas fizeram um muro cercando a cidade. Ou seja, o muro dividia Berlim Oriental de Berlim Ocidental. Foi um muro que não foi construído em comum acordo. Foi um muro construído exclusivamente pelos comunistas para impedir que o seu povo saísse e fosse para o lado capitalista. Foi chamado também de Muro da Vergonha, o muro que separava famílias, porque se o seu primo, o seu pai, sua mãe, seu irmão, seja lá quem for, morasse do outro lado da Alemanha, você não podia visitá-lo. Então isso, gente, isso era o Muro de Berlim foi o principal símbolo da divisão que existia entre capitalismo e socialismo. Centenas de pessoas morreram tentando atravessar esse muro. Em volta do muro tinha ali uma zona de exclusão, que não poderia ser ultrapassada, e muitos que entravam naquela zona de exclusão e tentavam pular o Muro de Berlim eram assassinados, eram executados ali mesmo. Gente, nesse período, tudo era disputado entre os dois. Tudo. Não só na parte econômica e militar. Eles precisavam sempre mostrar para o mundo que um era melhor que o outro. Nesse contexto, a gente tinha ali, por exemplo, a disputa tecnológica, que ficava bem evidenciado na corrida espacial. Enquanto um tentava chegar na Lua, o outro tentava chegar no espaço, o outro tentava chegar a Marte, o outro tentava mostrar que a nave dele era melhor. Isso ficou conhecido como corrida espacial. E tínhamos também a outra corrida que era armamentista, que era a disputa ali na fabricação das armas mais potentes, das melhores armas. Nesse conflito, eles pegavam conflitos regionais, guerras ali entre vizinhos e transformavam aquilo em grandes conflitos, como a gente vai ver mais à frente, né? Outra situação que acontecia muito também ali eram as difamações, era um procurar falar mal do outro. Nós aqui que somos potências ocidentais, que éramos aliados dos Estados Unidos, a gente tinha o russo, o soviético como a encarnação do bicho ruim, porque eles eram frios, eram sem amor, porque precisava se afastar um lado do outro. Nós precisávamos
temer o comunismo para nunca querermos. E do lado comunismo, apresentava o lado capitalista também da mesma forma. E isso acontecia nessa busca por aliados. Estados Unidos queria que todos fossem aliados dele, a União Soviética queria que todos fossem aliados dela. E nessa busca aí por aliados, gente, cada lado aí fez o seu plano. Estados Unidos, em 1947, ele fez aí o Plano Marshall, que era um plano de ajuda econômica para os países que se tornassem aliados dos Estados Unidos. No pós-Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos aí crises e mais crises econômicas no mundo inteiro, com exceção aí de poucos países. Então, se esses países, principalmente europeus ali, se tornassem aliados dos Estados Unidos emprestaria dinheiro, prestaria ali um auxílio financeiro através do Plano Marshall. É claro que a União Soviética também fez o seu, que foi o Comecon, o Conselho para Assistência Econômica Mútua, que era ali um conselho também que emprestava dinheiro, né, fornecia ajuda econômica para os países que se aliassem ali à União Soviética. Nós tivemos também a doutrina Truman, que recebeu o nome ali do seu fundador, né? A doutrina Truman, ela colocava ali abertamente que você não podia ser comunista. Então, ela apoiava os países livres para que eles continuassem ali livres dos comunistas. Então, era para deter qualquer tipo de influência e tentativa de interferência soviética em algum país. E a União Soviética também fez o seu, que foi o Coniform. Esse comitê, ele também visava impedir a influência dos Estados Unidos em países que fossem da comunidade comunista. Em 1949, Estados Unidos, junto com seus aliados, cria a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Qual era o objetivo da OTAN? Defesa mútua contra ataques comunistas. A OTAN, gente, ela era uma aliança exclusivamente militar. E caso algum país fosse atacado, algum país desse bloco, membro da OTAN, todos os outros se reuniriam para defendê-los. Isso aconteceu em 1949. 6 anos depois, em 1955, a União Soviética também cria ali o Pacto de Varsóvia, que tinha o mesmo objetivo: defender os países comunistas de possíveis ataques capitalistas. A disputa pelo poderio militar se dava aí na chamada corrida armamentista. E essa corrida armamentista, gente, era a disputa pela fabricação ali das armas mais potentes. E qual era a arma mais potente no momento? Bomba atômica. Venceria então quem produzisse uma bomba atômica mais potente? Gente, essa foi uma corrida muito perigosa. Porque uma bomba atômica, com a potência em que eles foram produzindo, era capaz de destruir o mundo. Eles construíram bombas que nunca poderiam ser usadas, porque em qualquer lugar do planeta que elas explodissem, elas acabariam com a vida em todo o planeta Terra. Chegaram um momento, gente, em que a União Soviética ela produziu uma bomba aí de mais de 50 megatons, chamada de mãe de todas as bombas, a bomba Tsar. Aquela bomba foi uma bomba que nunca foi usada e a gente espera que ela nunca seja usada. Nesse período de corrida armamentista, se um produzia uma bomba de 2 megatons, o outro tinha que produzir um de 3 e o outro de 4, e assim por diante. Até que chegou um momento em que eles tiveram que botar a mão na consciência e falar: não, peraí, a gente tem que parar. Porque se acontecer um acidente em uma bomba dessa, a gente pode destruir o mundo inteiro. E nós tivemos vários momentos tensos de conflito no mundo, onde um apontava esses mísseis para o outro. E a gente sabia que se isso acontecesse, se algum míssil desse fosse lançado, não seria apenas Estados Unidos e União Soviética que sairiam perdendo, né? A corrida espacial, gente, era a disputa tecnológica entre eles. Era a corrida para ver quem dominava a tecnologia espacial. Nessa corrida, a União Soviética saiu na frente. Em 1957, a União Soviética foi o primeiro país a enviar um cachorrinho para o espaço, um ser vivo para o espaço. Enviou a Laika. A Laika, então, foi o primeiro ser vivo a alcançar o espaço. Isso aconteceu em 1957. Em 1958, Estados Unidos consegue enviar ali a sua primeira nave, a Explorer 1. Então a gente tinha ali um em 1957, o outro em 1958. E em 1961, a União Soviética dá ali a sua atacada de mestre. Em 1961, a União Soviética envia o primeiro homem ao espaço, o astronauta Yuri Gagarin. Ele vai, tem ali a sua famosa constatação de que a Terra é redonda, de que ela é azul, de que ela é linda, são as declarações dele, e ela sai na frente. E aí Estados Unidos fica persistindo porque ele tem que sair na frente em alguma coisa. Até que então, gente, em 1969,
a gente tem aí, através da Apollo 11, um dos episódios mais enigmáticos e contestados da história das corridas espaciais, que foi quando os Estados Unidos enviou a primeira missão tripulada com sucesso à Lua, através da Apollo 11. Essa missão foi noticiada aí no mundo inteiro, né, como uma grande vitória dos Estados Unidos, questionada por muitos da comunidade científica até os dias atuais. A gente vai até fazer um videozinho depois sobre alguns questionamentos que existem com relação a essa primeira ida do homem ao espaço em 1969 pelos Estados Unidos. Mas enfim, oficialmente o que nós temos é que Estados Unidos foi o primeiro país a enviar ali um homem até a Lua. No período de Guerra Fria, gente, um tinha que mostrar que era mais forte que o outro. E eles aproveitavam tudo para isso. Conflito de vizinhos, Coreia do Norte e Coreia do Sul. 1950 até 1953 foi esse conflito, gente, foi essa guerra. União Soviética e China apoiaram a Coreia do Norte para que ela fosse comunista. Estados Unidos apoiou a Coreia do Sul. Essa guerra, um tomava cuidado ali para não enfrentar o outro diretamente, já que Estados Unidos mantinha ali o seu apoio financeiro, o seu apoio em armas, os seus investimentos ali na Coreia do Sul, e China e União Soviética fazia a mesma coisa na Coreia do Norte, sempre tomando um cuidado para que não houvesse ali um embate entre capitalismo e socialismo, e mais precisamente entre Estados Unidos e União Soviética, já que os dois ali eram potências nucleares, os dois sabiam que um tinha o poder ali para destruir o outro. Essa guerra ela terminou em 1953 com a assinatura de um armistício, ou seja, não foi o fim da guerra, mas foi um fim ali das agressões. Nós tivemos também a Guerra do Vietnã, que foi ali de 1964 até 1975. Gente, a Guerra do Vietnã foi uma das maiores vergonhas dos Estados Unidos até hoje. Estados Unidos, ele apoiou o Vietnã do Sul, que seria capitalista. União Soviética apoiou ali o Vietnã do Norte para que ele fosse comunista. Estados Unidos enviou dinheiro, enviou armas e continuou perdendo a guerra. Até que ele deu o vacilo de mandar também soldados. Gente, a Guerra do Vietnã, ela vitimou mais de 3 milhões de vidas. E, por fim, Vietnã do Norte, Vietnã comunista, foi o vencedor. Estados Unidos teve que retirar os seus soldados, muitos continuaram lá como prisioneiros, foram mortos. Estados Unidos acabou criando, através de Hollywood, né, criando heróis para essa Guerra do Vietnã, o Braddock e vários Rambos, que eram heróis que voltavam ao Vietnã para tentar resgatar soldados, enfim, tentar criar um herói para uma guerra que, na verdade, foi só derrota dos Estados Unidos mesmo. Tanto que os soldados que lutaram na Guerra do Vietnã foram envergonhados quando voltaram para casa, foram ali humilhados porque perderam a batalha do seu país. Gente, em 1950, nós tivemos ali o início do desenvolvimento das ideias que ficaram conhecidas como macartismo. As ideias desenvolvidas ali por Joseph Eugene McCarthy, que era uma ideia aí que ficou conhecida como caça às bruxas. Era uma ideia de perseguição a tudo aquilo que eles conseguissem relacionar com comunistas. Isso aconteceu tanto nos Estados Unidos e isso também se disseminou por alguns países da América do Sul, onde eles perseguiam artistas, personalidades, cientistas, todos aqueles que tivessem ideias que eles consideravam como ideias comunistas, eles eram perseguidos, muitos eram assassinados, sumiam ou eram exilados aí em outros países. E o Japão, gente, o que aconteceu com o Japão? O Japão foi destruído pela Segunda Guerra Mundial. Finalzinho da guerra, 2 bombas atômicas destruíram grande parte do país, destruíram 2 de suas cidades. O Japão ele foi o último país ali a capitular ali na Segunda Guerra Mundial. Então, gente, o Japão foi um dos que mais sofreu. Mas, com toda essa destruição que ele estava no pós-Segunda Guerra Mundial, 20 anos depois, ele já era a segunda maior economia mundial. Por que isso aconteceu? Pessoal, o Japão, como ele está ali vizinho do bloco comunista, Estados Unidos pegou o Japão para ser o seu exemplo comunista na Ásia. Então, Estados Unidos investiu rios de dinheiro ali no Japão, para que o Japão se tornasse um exemplo de qualidade de vida, de desenvolvimento, de economia, e que os outros países ali do lado que fossem comunistas olhassem para o Japão e pensassem: nossa, eu quero ser como o Japão. E para isso eu quero ser aliado dos Estados Unidos. Então esse foi o objetivo e que o Japão se apropriou disso. E a União Soviética, o que ela fez? Ela fez a mesma coisa aqui na América.
pegando Cuba, para que Cuba fosse ali o seu aliado no continente americano. Cuba fez ali a sua Revolução Socialista em 1959. E a partir dali, gente, a União Soviética, ela também despejou rios de dinheiro e investimento em Cuba, tanto na área social, quanto na área de pesquisa, na área militar. Teve até um episódio em 62 ali da crise dos mísseis, né, envolvendo ali a instalação de uma base para lançamento de foguetes ali em Cuba, que colocou ali uma ameaça aos Estados Unidos, que teve que ceder lá na Europa também. Mas enfim, Cuba foi um exemplo socialista, um exemplo comunista aqui para a América, assim como o Japão foi um exemplo capitalista para a Ásia. Como consequência disso, né, gente, Cuba foi excluída aí da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Estados Unidos ali decretou um embargo econômico à ilha de Cuba. Pessoal, e após a Revolução Cubana, Estados Unidos ele começou a prestar mais atenção no continente americano. E para evitar que os comunistas alcançassem aqui o poder na América do Sul, ele começou a intervir de forma mais incisiva, como por exemplo no Brasil em 1964, no golpe militar. O golpe militar foi amparado, foi apoiado pelo exército dos Estados Unidos, que alguns dizem que ele estava até já ameaçando os generais brasileiros, que se os generais brasileiros não tomassem conta do Brasil, que o exército dos Estados Unidos iria vir tomar conta. Então, sob essa pressão, os militares brasileiros acabaram dando o golpe militar aí em 1964 e acabando com qualquer chance do comunismo se infiltrar aqui no Brasil. Até porque os americanos diziam, né, que aonde for o Brasil, irá também a América Latina. Essa foi uma frase de Henry Kissinger, na época secretário de Estado dos Estados Unidos. Nós tivemos aqui também o caso do Chile. O socialista eleito diretamente pelo povo lá, Salvador Allende, ele sai de lá por um golpe liderado aí pelo general Augusto Pinochet. Também da mesma forma e do mesmo jeito aconteceu também na Argentina, quando Isabelita Perón foi deposta lá pelo general Videla. Então tudo isso eram exemplos de que os Estados Unidos não estavam para brincadeira. Eles estavam ali realmente para eliminar qualquer forma, qualquer possibilidade da América Latina se tornar comunista. Na década de 80, o comunismo soviético ele começa a apresentar ali os seus sinais de fracasso. Eles haviam investido muito em tecnologia espacial, haviam investido muito em armas, mas bens de consumo não funcionavam como deveria. Os caras faziam um foguete para chegar à Lua, mas não conseguia fazer um liquidificador que prestasse. Nós tínhamos ali dentro da sociedade soviética uma grande insatisfação por parte de todo mundo. E em 1985, assume o governo lá na União Soviética Mikhail Gorbachev. E ele dá início ali a uma série de reformas, principalmente ali que foi conhecida como a Perestroika, que era uma abertura econômica, e a Glasnost, que era também uma reestruturação governamental, uma reestruturação interna. Essas duas medidas foram consideradas aí como as medidas para o fim da União Soviética. Em 1991, a União Soviética foi finalmente desfeita. Os países da União Soviética passaram a compor aí a CEI, né, Comunidade dos Estados Independentes. Boris Yeltsin assume o governo na Rússia e a União Soviética deixa oficialmente de existir, juntamente com o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar ali desses países. Lembrando que nesse momento seria oficialmente ali o fim da Guerra Fria. No entanto, a OTAN, que era para combater os países comunistas, ela não deixou de existir. Então, 1989, o Muro de Berlim cai, 1990 a Alemanha se reunifica, 1991 a União Soviética finalmente acaba e oficialmente termina aí o período que ficou conhecido no mundo como o período da Guerra Fria. Ok? Período de conflito aí entre Estados Unidos capitalista e União Soviética comunista. Como as coisas ainda estão acontecendo e os conflitos na Ucrânia reacenderam essa rivalidade, então provavelmente teremos que gravar uma atualização desse vídeo aí nos próximos anos. Mas, se isso acontecer, vocês receberão uma notificação minha aqui. É só se inscrever. Beleza, pessoal? Obrigado por estarem comigo até agora e até o próximo.